Santos vem conseguindo resultados importantes. No Campeonato Brasileiro, já são 4 pontos conquistados, 1 pontinho no Maracanã, 3 pontos na Vila, uma vitória de virada na Sul-Americana contra a Universidade Católica, mas ainda precisamos melhorar alguns pontos, então vamos falar sobre isso nesse vídeo. Inclusive, já te convido aqui nos comentários para deixar a sua opinião do que o Santos já evoluiu e do que precisa evoluir. Fique à vontade para dar a sua opinião. Enquanto isso, dou uma dica para você baixar o aplicativo da OneFootball, porque lá na OneFootball você também consegue acompanhar essa evolução do Santos, porque lá tem as estatísticas do Santos, de algum jogador específico, tem todas as informações, todas as notícias, tem o tempo real dos jogos. Então, quer ficar bem informado de Santos? Baixa lá o aplicativo da OneFootball, coloca que você torce para o Peixe e você sempre será notificado quando aparecer alguma novidade. Eu vou deixar também aqui o QR Code, caso você queira baixar por ele, tá bom? Bom, vamos lá. Separei alguns pontos aqui para a gente discutir e, como eu disse, fique à vontade para concordar ou para discordar aqui nos comentários. Primeira coisa que eu anotei aqui é a questão da intensidade do Santos. A parte física do Santos ainda não está 100%. Um time que oscila em determinado momento da partida, ora um time que está pressionando o adversário, em outro momento parece que os jogadores cansaram, e aí a gente acaba sofrendo uma certa pressão da equipe adversária. O Santos ainda não conseguiu passar a maior parte do tempo dominando uma partida. Contra o Fluminense foi assim, contra a Católica foi assim, contra o Curitiba foi assim. Então, ou o Santos joga o primeiro tempo muito bem, ou joga o segundo tempo muito bem, ou até mesmo durante o primeiro e segundo tempo vai oscilando bons e maus momentos, né? Então, o Santos precisa ter um time que consiga manter um pouco mais essa intensidade, principalmente jogando em casa, né? Jogos na Vila Belmiro, a gente imagina um Santos muito mais agressivo, buscando mais o gol adversário e não o contrário, como aconteceu, por exemplo, contra o Curitiba no segundo tempo. Curitiba, que foi um time que mais incomodou o time do Santos. Então, essa questão de intensidade. Talvez a parte física ainda precisa ser aprimorada, né? Tem jogadores que claramente no segundo tempo acabam caindo de rendimento, o que é normal, né? Seres humanos, ninguém é robô ali. Mas quando isso acontece, quando baixa um pouco a intensidade do time, o técnico aí precisa ser assertivo nas substituições, né? Que aí é o segundo ponto. Tem jogos onde o Bustos é cirúrgico. Contra a Católica, todas as substituições que ele fez com que o Santos conseguisse a virada. Já contra o Curitiba, não gostei tanto das substituições. Achei um Santos mais pesado, um Santos menos criativo por conta das substituições. Então, é preciso você também mesclar, para você conseguir ter um time mais competitivo, né, durante esses 90 minutos. Então, essa questão de intensidade e substituições, é importante ter esse time para que isso aconteça. Então, questão das substituições, o Bustos tem jogo que vai bem, tem jogo que não vai tão bem assim. Outra questão é pressionar mais o time adversário. Até pegando de exemplo o jogo contra a Católica, o Santos tomou 2 gols muito bobos, né? Os jogadores da Católica fizeram o que queriam ali entre os nossos volantes, os nossos zagueiros. Então o Santos, acredito que até de uma forma coletiva, melhorou defensivamente, mas às vezes ainda deixa algum espaço, deixa alguma brecha para o time adversário conseguir fazer um gol e incomodar a gente. Então precisa ainda ajeitar essa questão de marcação-pressão, de não deixar o jogador livre para ele pensar, parar, olhar para ver o que ele vai fazer, né? Melhorou, mas ainda pode ser um time que incomoda mais a equipe adversária, né? Que dê mais trabalho para o time adversário. Até falei sobre isso no jogo contra o Fluminense. Contra o Fluminense, acho que o Santos cercou bem o time do Flu. O Flu até que teve que fazer algumas finalizações, até que do jeito que dava, né? Pegava e finalizava, porque estava difícil eles infiltrarem ali a área santista. Então tem que ter mais essa manutenção, né? De marcação-pressão, tá sempre em cima do jogador adversário. Outra questão também é encontrar solução para certos jogadores. Por exemplo, Marcos Guilherme. Aí é até um problema para a diretoria, né? Marcos Guilherme, ele vai permanecer no Santos? O Santos vai continuar pagando salário para o Marcos Guilherme? Porque mais um jogo onde ele não foi relacionado.
Mais um jogo onde o Auro não foi relacionado. E o Auro é até um problema maior, né? O Auro tem contrato com o Santos de empréstimo até o final do ano, Marcos Guilherme tem até o meio do ano, mas o Auro, eu entendo que é um problema maior, por quê? Porque ele é lateral direito, e o Santos não tem outra opção na lateral direita, é apenas o Madison. Então, quando o Madison sai por 2 jogos, isso já aconteceu contra a Católica e contra o Curitiba, sai o Madison, entra o Velasquez. A sorte do Santos é que quando o Madison saiu, o Santos estava vencendo. Mas vai que o Madison sente alguma coisa, está cansado e o Santos está atrás do resultado. Você vai ter que improvisar um zagueiro ali na lateral, vai ter que colocar um Lucas Barbosa para ser ala praticamente, né? Então é um problema que o Santos, acredito, que terá aí para os próximos jogos. Precisa saber o que vai acontecer com o Auro. Vai jogar? Dá para jogar? Então bora. Não dá? Ou contrata algum lateral, que é o que a gente vem falando, tem que ser um jogador que está sem clube, porque já fechou a janela de transferência, ou então já sobe o Cadu para prepará-lo, né, caso o Madison não tenha alguma condição. Outra questão sobre o Lucas Braga. O Lucas Braga também não está bem nos últimos jogos, entra como titular, não vai bem, entra durante o jogo, entre o segundo tempo, também acaba errando. Então é um jogador que não está bem, né? Mas é aquilo. Tá no time do Santos, a gente é um ativo do clube, quem sabe, né, ele consiga melhorar aí com o passar dos jogos, mas só para registrar aqui que o Lucas Braga não vem atuando bem. Outra questão também é Ricardo Goulart. Ricardo Goulart foi poupado, né, do último jogo contra o Curitiba, entrou o Léo Batistão e o Léo Batistão deu muito mais dinâmica nesse meio-campo do Santos, foi muito mais participativo, não só pelo gol, mas também se movimentou mais. Então, essa questão do Ricardo Goulart, que a gente cansa de falar aqui, até de forma repetitiva, é um jogador que tem que repensar o posicionamento dele dentro de campo. Se for para jogar na posição que o Batistão está jogando, eu sou muito mais colocar o Batistão ou até mesmo o Lucas Barbosa. O Lucas Barbosa, imagino que pode jogar nessa faixa de campo também, mas o Ricardo Goulart não tem condições. Outro ponto, a questão de 2 volantes. Para mim é nítido que o Santos, quando joga com 2 volantes de mais marcação, William Maranhão e Rodrigo Fernandes, não funciona. O Santos será que vai jogar assim na Copa do Brasil contra o Curitiba, com 2 volantes de mais marcação, jogadores mais pesados? Porque aí vem naquela questão da criação do meio-campo, né? Quando o Santos joga com jogadores mais leves, jogadores que podem quebrar a linha, que é o caso do Ângelo, o Santos rende mais. Então, essa que é a preocupação, não é nem a questão específica de um jogador ou outro, é jogadores mais pesados, né? O Rodrigo Fernandes, o próprio William Maranhão, o Ricardo Goulart, quando estava em campo. Então, acredito que um Santos mais leve facilita mais a vida do Santos nas partidas, facilita com que as jogadas saiam com mais facilidade, né? Então, uma coisa a se pensar aí, dependendo da partida, dependendo da estratégia, às vezes é mais inteligente você abrir mão, né, desses 2 volantes de mais marcação. E para a gente encerrar nesses pontos aí que eu separei sobre o Santos, que precisa melhorar, é a questão da arbitragem. Uma coisa que vem incomodando bastante é todo jogo do Santos tem algum pênalti, ou que não foi marcado para a gente, ou que foi marcado para o time adversário de forma errônea. E contra o Curitiba, mais uma vez. E toda vez que acontece isso, não tem um jogador do Santos para reclamar com a arbitragem. Contra o Fluminense, pênalti em cima do Angulo, nenhum jogador foi fazer pressão para que fosse olhado no VAR, para que, né, fazer aquela pressão que a gente sabe que acontece no futebol. O pênalti marcado também do Zanocelo, no jogador do Curitiba, foi marcado e ninguém reclamou. Então, sinto que falta isso, essa postura dos jogadores do Santos de pressionar o árbitro. Pode funcionar, pode não funcionar, mas me incomoda isso, aceitar. Ah, tá, o juiz marcou, tá bom, fazer o quê? Paciência. Não, tem que pressionar. Tem que mostrar que não é assim, que marcou e tá ok. Porque estão marcando, estão errando contra o Santos. A sorte é, ultimamente o Santos está conseguindo os resultados positivos. Mas e quando o erro acontecer e a gente acabar sendo derrotado? Lá na frente pode fazer falta. Então, espero que os jogadores do Santos, nos próximos jogos, fiquem mais atentos em relação a isso, né? Não sejam tão passivos em relação a algumas atitudes da arbitragem e também que a diretoria, né, se pronuncie em relação a isso, porque mais um jogo
onde o Santos é prejudicado e parece que está tudo bem, né? Então é isso. Quero a opinião de vocês nos comentários sobre alguns pontos que a gente precisa melhorar para o próximo jogo. E peço para você deixar o seu like e se inscrever no canal, hein? Rumo a 37 mil inscritos, então conto com a sua ajuda para a gente bater essa meta. Grande abraço para vocês e até